Vamos lá a isto. Bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje temos pela frente uma daquelas figuras históricas absolutamente fascinantes que, apesar de ter vivido numa antiguidade muito distante da nossa realidade, acabou por travar batalhas internas incrivelmente familiares. São conflitos intemporais. Baseando-nos estritamente nos registros históricos originais, vamos mergulhar numa narrativa brutal e muito complexa sobre a fé, sobre a razão humana e, acima de tudo, sobre o que significa ter resiliência no meio do caos total. E para afrancar, a grande questão: por que motivo é que a injustiça é tolerada? É daquelas perguntas pesadas, não é? E a verdade é que, de uma forma ou de outra, ecoa por toda a história da humanidade. O que torna a nossa exploração de hoje tão cativante é que foi precisamente esta interrogação crua, autêntica e dolorosa que desencadeou um diálogo único com a divindade. Não vamos olhar por um relato frio ou meramente académico. O que temos aqui é a pura essência de frustração humana frente a frente com um sofrimento muito real e palpável. Para entendermos as motivações deste nosso protagonista, precisamos primeiro de aterrar no mundo dele. Secção 1. A crise em Judá. Imaginemos o cenário. Estamos no final do século VII a.C., na região de Judá. E convenhamos, a volatilidade deste contexto histórico é absolutamente avassaladora. Os registros mostram que foi um período de crise moral e espiritual sem precedentes. A corrupção interna estava literalmente a corroer as fundações da sociedade daquela época. E como se uma crise interna não fosse suficiente, pairava no horizonte uma ameaça aterradora: o Império Babilónico. Basicamente, a superpotência militar imparável daquela era, famosíssima pelas suas táticas de cerco brutais e por uma expansão implacável. Resumindo e concluindo, era um ambiente de caos absoluto, onde a desesperança parecia ditar as regras do dia-a-dia. É no epicentro desta instabilidade toda que o protagonista desta história entra em ação. Secção 2. O questionamento do profeta. Ora, Abacuque não era daquelas pessoas que ficam a ver o barco afundar passivamente. E é exatamente isso que ilustra tão bem por que motivo ele se destacou radicalmente de outros profetas da altura. Ele quebra o protocolo por completo. Em vez de andar por aí apenas a debitar avisos ao povo, o que é que ele faz? Vai direto à fonte divina e exige respostas. Ele pergunta abertamente como é possível que não se ponha um travão em tanta violência e no sofrimento. Desafia de frente a tal tolerância para com a corrupção. Mas o grande ponto de tensão, a verdadeira grande dúvida lógica dele é esta: como é que uma nação ainda mais perversa e destrutiva, lá está, os babilônios, pode ser usada como um instrumento de justiça contra a sua própria nação de Judá? É sem dúvida uma exigência audaz por clareza racional no mundo que parece não fazer sentido nenhum. Esta exigência tão frontal leva-nos diretamente ao clímax deste documento histórico. Secção 3. A resposta divina. A primeira parte da resposta documentada vai tocar num dos maiores desafios de sempre da condição humana: o domínio do tempo. A revelação indica de forma muito clara que a divindade age no seu próprio tempo, ou seja, não obedece ao cronómetro nem às exigências imediatas de Abacuque. E sejamos honestos, esta é uma mensagem muito difícil de engolir. Significa que a resolução estrutural para a injustiça não chega logo, no exato momento em que o sofrimento está a acontecer. É uma perspectiva que obriga a uma paciência gigante e que choca de frente com aquela urgência desesperada que todos nós temos de resolver as coisas na hora. Mas depois surge esta citação do impacto simplesmente massivo. Vamos parar um segundo para absorver o peso disto. O justo viverá pela fé. Esta não é só uma frase bonita ou poética. É considerada uma das declarações mais marcantes dos textos sagrados por um excelente motivo. Ela muda completamente o foco do problema. Em vez de exigir que o ser humano compreenda todas as engrenagens do universo e os motivos exatos de os eventos trágicos acontecerem, aponta para um novo caminho. É um novo tipo de resposta, muito mais profunda perante a tragédia global. E para percebermos a magnitude desta transformação interior, temos de olhar para Abacuque de uma forma transparente e nua e crua. Secção 4. Fé contra a razão. Esta dualidade de características que estamos a ver agora é, sinceramente, uma das partes mais fantásticas desta análise, porque destrói aquela ideia utópica de que as figuras históricas eram imaculadas e perfeitas. O contraste aqui é super nítido. Do lado dos pontos fortes, a fonte revela uma honestidade espiritual assombrosa, a coragem vulgar para questionar, uma empatia gigante pela injustiça social e, no fim de tudo, a capacidade raríssima de transformar uma dúvida esmagadora em adoração. Mas não podemos ignorar os pontos fracos. Vemos ali uma inquietação fortíssima perante o sofrimento, uma dificuldade inicial tremenda em aceitar o que estava a acontecer e um conflito interno pesado entre a fé que lhe era exigida e a razão que o limitava. E sabem que mais? É exatamente esta vulnerabilidade que dá tanta força ao relato. Mostra-nos que ter uma fé madura não equivale de todo a viver sem dúvidas ou sem interrogações na cabeça. Tudo isto pavimenta o caminho para o desfecho notável da jornada deste nosso profeta. Secção 5. Um símbolo de resiliência. Podemos resumir perfeitamente o arco transformacional de Abacuque através destes 4 passos. O processo arranca com ele a observar de forma muito ativa e com imenso sofrimento a crise na sua sociedade.
O segundo passo é aquela recusa total em calar a dor, optando antes por bater o pé e questionar. No terceiro momento, dá-se a mudança de perspectiva quando recebe a mensagem divina. E, por fim, o quarto passo é de facto espetacular. O livro termina de uma forma surpreendente, com ele a entoar um cântico de confiança. E o que é que nos prende aqui? É que ele toma a decisão consciente de confiar, mesmo sem perceber a 100% as complexas dinâmicas geopolíticas ou as circunstâncias existenciais daquele momento. Aquela resposta exata e milimétrica que ele procurava acabou por nunca chegar, mas ele encontrou a âncora de que precisava para não afundar. Então, o que é que tudo isto significa para lá das poeiras dos livros de história? A importância vital deste relato resume-se numa perspectiva dupla. Naquele momento histórico, e para Israel, a lição imediata foi que a verdadeira fé tem de se manter firme e inabalável, mesmo quando a crise está no seu auge. Mas se alargarmos o ângulo para uma visão mais universal, a mensagem atravessa milénios. Mostra-nos de forma claríssima que a confiança é, muitas vezes, o único pilar que sustenta o ser humano quando bate de frente com a dura realidade de uma injustiça esmagadora. É aquilo que nos dá uma força palpável naqueles picos de dor aguda ou de incerteza paralisante. Portanto, Abacuque acabou por se tornar muito mais do que alguém que só fazia perguntas. Tornou-se um verdadeiro modelo de fé autêntica e de resiliência exemplar para o mundo inteiro. O que nos leva perfeitamente ao fecho da nossa exploração. E a esta profunda reflexão final. Será que a verdadeira resiliência exige termos o domínio de todas as respostas? Ou exige simplesmente a coragem tremenda de continuarmos a avançar perante o desconhecido? É uma provocação final bem forte. Afinal, o legado histórico que dissecamos hoje não é sobre um homem que encontrou a chave mestra para os grandes segredos enigmáticos da existência. É sobre alguém que encontrou clareza interior suficiente para dar o passo seguinte, no meio da escuridão mais densa. E fica aqui o grande desafio. Como é que gerimos a confiança perante as incertezas insuperáveis dos nossos dias? Fica a reflexão. Vemo-nos na próxima análise.